Pedro Américo foi um brasileiro apaixonado pelas artes e que se destacou como pintor, escritor, cientista e até mesmo político. Sobre a reedição da produção literária do famoso escritor, conversamos com o professor Silvano Bezerra, responsável pela coleção Pedro Américo. Professor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Satisfação é minha. E vamos começar falando das duas primeiras obras da coleção Pedro Américo. Uma delas é a biografia escrita pelo Luiz Guimarães, que tem uma história muito interessante, né, professor? Exatamente. O que esta coleção faz? Esta coleção faz uma restituição, é uma restituição importantíssima de documentos de grande valor histórico. Por quê? Porque essas obras todas estão desaparecidas do cenário editorial. Nós não encontramos mais essas obras. Além das obras dele, que foram todas publicadas no século XIX e apenas uma publicada no século XX, né? Existem aquelas que falam sobre ele, sobre Pedro Américo, né? A coleção veio como uma resposta, né, àquilo que eu chamaria de distância da verdadeira informação, da informação mais consistente sobre esse artista plástico. A biografia é uma obra importantíssima no trajeto de Pedro Américo. Por quê? Porque ela apareceu num momento muito curioso. Pedro Américo estava se lançando pintor histórico. Ele tomou a iniciativa de pintar uma obra sobre uma passagem da guerra contra o Paraguai. E, naquela época, o artista não tomava essa iniciativa, era o Estado quem o contratava. Ele, contando com os amigos, intelectuais, escritores, homens de imprensa, passaram a fazer uma espécie de campanha. Era uma campanha exatamente para enaltecer o quadro, enaltecer o pintor, o quadro, a obra, o intelectual, e também fazer com que se levantasse a opinião pública a seu favor. As obras serviriam justamente para que a opinião pública ficasse do seu lado, nessa briga, né, que ele estabelecia agora para ingressar nesse campo, que era um campo muito prestigiado e que era ocupado apenas por uma pessoa, que era o Vitor Meirelles, o pintor Vitor Meirelles. Então Pedro Américo lutava também para se sagrar pintor histórico, razão pela qual essa obra veio a público, né? E o mais curioso dessa biografia, né, é que é uma biografia de um artista que acabava de nascer. Afinal de contas, a pintura histórica era, para muitas nações daquela época, né, a principal modalidade de expressão artística, a mais valorizada das expressões artísticas, né? Além desta biografia, né, que está sendo devolvida agora ao público, ao leitor, pela coleção Pedro Américo, 3 outras obras também foram lançadas falando da Batalha de Campo Grande. Professor Silvano, o segundo título da coleção Pedro Américo são os discursos parlamentares que tratam de uma fase da vida do pintor. Como é que foi a elaboração desse livro e por que retratar esses discursos? Qual era a posição ideológica do escritor? O Discursos Parlamentares foi a última obra de Pedro Américo, a última obra que ele publicou, né? E a obra concentra os principais discursos e projetos que ele levou para apreciação da Câmara Federal, quer dizer, da primeira Câmara republicana, né? Era a Câmara Constituinte, né? E o mais interessante na construção desse percurso de Pedro Américo, que eu realizo aí no estudo introdutório, é que a ambição de ser parlamentar já vinha no sangue de Pedro Américo desde a juventude. Ele percebia que para interferir de forma mais contundente, de forma mais consistente, para interferir mais positivamente nos destinos de seu povo, somente ingressando na política. Com a queda da monarquia, ele entra em contato, ele é chamado primeiramente por um dos ministros do Império, né?
e passa a defender, inclusive, os interesses do Império na Europa, porque ele já, nessa época, ele morava na Europa, ele morava na Itália, né? E a partir dali, ele vai ao Brasil, ele volta ao Brasil, né? Ele retorna ao Brasil e, nessa conversação com Benjamin Constant, que era o ministro da Educação, inclusive, né? O primeiro ministro da Educação dessa fase, né? Dessa fase do governo provisório da República, né? A partir dali surge a indicação dele para deputado federal, né? É claro, fica muito claro para mim, né? E eu tento demonstrar isso no estudo que faço sobre Pedro Américo, né? Que na verdade a eleição de Pedro Américo foi uma eleição manipulada pelos escalões militares, né? Ora, se na monarquia as eleições já eram manipuladas, é claro que num momento como aquele, em que os militares tomavam o poder, né? em que um regime de força tomava o poder, destituía o imperador, né? E passava a controlar a vida da nação, né? Obviamente, a vida parlamentar, a vida partidária também estaria subordinada a esses interesses, né? Aos interesses desse grupo militar que controlava o poder. O importante a destacar em tudo isso não é nem tanto o trajeto dele, mas o mais importante é o que ele traz para o Congresso Nacional, que são os projetos dele. E os projetos de Pedro Américo são todos voltados ou para a educação superior no Brasil ou para a arte. Então ele propõe, por exemplo, a criação de 3 universidades, ele propõe a criação do Teatro Nacional, ele propõe a criação da Galeria Nacional de Belas Artes, a Lei dos Direitos Autorais, e mais algumas outras também de interesse à vida artística e à vida intelectual no Brasil. Enfim, é uma obra fundamental para a gente perceber, o envolvimento dele, né, e o esforço dele no sentido de criar esses instrumentos legais para a vida educativa e cultural do país. Foi recentemente lançada na Bienal de São Paulo a coleção nordestina, que traz o livro Holocausto, do Pedro Américo. Professor, como é que foi a transição do pintor para o escritor? Pedro Américo transformou-se também num homem dos 1000 instrumentos. O ambiente era muito propício para ele, para esse tipo de desempenho, né? Para esse desempenho que a gente chama de desempenho enciclopédico. Tentar abarcar diversas áreas, né? A tentativa de abarcar diversas áreas ao mesmo tempo. O senhor pesquisa a vida do Pedro Américo há mais ou menos 20 anos. Qual foi o momento que o senhor percebeu a importância desse pintor e o que o motivou a continuar pesquisando sobre o Pedro Américo? Olha, desde a minha graduação, Pedro Américo já se destacou, né? Eu fui provocado certa feita por um professor que me chamou a atenção para Pedro Américo, né? E desde ali os meus olhares curiosos se voltaram para ele. E a partir dali, né, não parou mais, né? E eu vim nesses anos, talvez um pouquinho mais de 20 anos, em todos esses anos, juntando tudo que eu pude, por onde andei, por onde caminhei, né, eu fui juntando todo o material de Pedro Américo e sobre Pedro Américo que merecesse ser lido. É porque muita porcaria também foi publicada, né? Mas aquilo que merecia ser lido, aquilo que foi escrito por autores de renome, né, por intelectuais competentes, eu reuni. Tanto do século XIX quanto do século XX. Então, o testemunho que ele deixa, o testemunho que eu vim recolhendo, me levou a perceber a grandeza desse cara, né? De como esse pintor, esse intelectual, né, se fez grande e tão perseguido. O Entre Letras fica por aqui,
Mas não deixe de acompanhar a programação da TV UFMA no canal aberto 54.1, na TVN no canal 16 e pela internet você assiste a nossa programação ao vivo no site da Universidade Federal do Maranhão e pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Até mais!